Em andamento já, tá. Iniciar a transmissão ao vivo. Então, aí as pessoas vão aparecendo aí nesses quadradinhos. Tá. E, Rafael, mas quem entra pelo Facebook... Não aparece aqui. não aparece aí. Tá. Tudo bem. Já vendo a carinha dos meus colegas, eu já fico mais tranquila. Uma professora tem que ver os alunos. Então, pronto. Vamos aguardar o sinal. Pela frente. Atenção. Atenção, atenção. Rafael, estamos ao vivo. Boa tarde para todos que estão acompanhando mais esta transmissão da Academia Rio-Grandense de Letras. Nesta tarde de quinta-feira, mais uma edição do nosso ciclo de palestras quinta às 5. E hoje, neste final de tarde, estamos com uma programação muito especial. Temos a honra de receber como nossa convidada a querida confreira Marô Barbieri, que é ocupante da cadeira 15 da nossa academia e que vai nos trazer hoje um panorama da literatura infantil e infanto-juvenil no Brasil. Então, quero agradecer, além do pessoal que está nos assistindo pela transmissão ao vivo no Facebook, quero agradecer muito especialmente a Marô por ter aceitado o nosso convite para participar do ciclo como palestrante na tarde de hoje. Então, sem mais delongas, eu faço questão de passar diretamente a palavra para Marô Barbieri, para que ela possa nos brindar com a sua belíssima, tenho certeza que assim será, exposição. Obrigado, Marô. A palavra é toda sua. Obrigada, Rafael. Uma boa tarde a todos os meus queridos colegas. Uma boa tarde a ti, meu presidente. E vamos começar, então, uma viagem, uma breve viagem sobre a literatura infantil e infanto-juvenil no Brasil. Vocês imaginem que, quando eu comecei a organizar esse panorama, eu não imaginava a quantidade de dados que seriam necessários para fazer, de fato, um panorama bem amplo e bem completo. De tal modo que eu tive que decidir que este panorama seria, para que fosse breve, ele seria uma escolha que eu teria que fazer. Tá? Há muitos autores, dos quais eu não vou falar, porque não há possibilidade, ficaria muito longo, e há outros autores, né, que eu escolhi, entre todos aqueles disponíveis, para que representassem uma área, uma época da literatura infantil e juvenil, a literatura para jovens, eu vou falar assim, tá? No Brasil. Nós vamos começar com uma pergunta. O que os jovens, o que as crianças liam no início do século XX? Rafael, pode passar. Isso. Né? O que as crianças brasileiras liam no início do século XX? Olha, não havia muita leitura. Mas, na verdade, nas casas das famílias burguesas, né, que naturalmente tinham condição de comprar livros, havia minimamente dois tipos de livros. Haviam as seletas, que eram usadas preferencialmente nas escolas, e essas seletas, elas continham um conjunto de textos, né, escolhidos pelos editores
para ilustrar o panorama da literatura no Brasil. Mas essas seletas, elas não digamos assim, elas escolhiam os autores icônicos, né? Como Casimiro de Abreu, como Castro Alves, enfim, aqueles autores que, na época, se distinguiam. E esses textos eram escolhidos de acordo com necessidades de ensino da gramática da língua portuguesa e eram a leitura que se fazia. Eu posso dizer para vocês, na verdade, eu não sou do início do século XX, mas eu sou do meio do século XX. Como eu nasci em 1944, eu peguei durante um bom tempo a utilização das seletas, né? As quais eu, aliás, lia com muito prazer cada vez que nós recebíamos o livro que seria utilizado no ano em que estávamos. Eu tinha o prazer de ler imediatamente toda essa parte de textos escolhidos. Esses textos não eram textos completos, eram excertos, eram trechos, né, que eram selecionados, mas eu os lia com muito prazer, como sempre tive ao ler. Essas seletas, como disse, eram utilizadas preferencialmente nas escolas. E qual era a outra leitura das crianças? Contos de fada e não. Pode passar, Rafael. Então, alguns desses autores icônicos, um dos autores, né, que, de uma certa forma, preocupou-se um pouco com a criança foi Olavo Bilac, que fez um livro com poemas para a infância, né, poemas infantis, que ele fez segundo características dessa época que sobre as quais eu já vou falar. Pode passar. Essas crianças, então, elas liam essas narrativas maravilhosas, ou os também chamados contos de fada, ou contos do destino, que eram oriundos do folclore popular europeu. Na realidade, esses textos chegavam no Brasil em forma de traduções ou adaptações, né, que eram feitas por autores brasileiros. Na verdade, como autoria mesmo, o que nós temos, que eu pude achar, foi, de fato, esse livro de poemas infantis que Olavo Bilac publicou. Os contos que vinham, então, do folclore popular europeu, eles vinham basicamente de 3 autores. Pode passar, Rafael. 3 autores que todos nós conhecemos, que, na verdade, apenas o que fizeram foi documentar um farto material folclórico que foi pesquisado no século XVIII na França, né, por Charles Perrault, depois, no século XIX, na Alemanha, com Jacob e Guilherme Grimm, que eu traduzi, porque é Wilhelm, e na Dinamarca, também no século XIX, pelo Hans Christian Andersen. O interessante é que esses autores, então, eles acabaram difundindo para o mundo inteiro esse material riquíssimo, que é o material folclórico, pesquisado nos seus locais de vida, né, onde viveram. E, por isso, eles têm uma série de características, né, que se repetem. É interessante essas características. Mas eu não vou me fixar, naturalmente, nesse tipo de narrativa e vamos continuar com a nossa viagem através do tempo, né, para ver como é que a literatura infanto-juvenil foi se desenvolvendo. Pode passar. Como eu estava falando, então, os textos dessas narrativas, enfim, são um material muito importante, muito precioso para a investigação da psique humana em todos os tempos. Mas isso vamos adiante. Então, um autor que se destacou, e se destacou especialmente por conta de um livro que eu li no original, vejam, é Viriato Corrêa. Viriato Corrêa, que era um acadêmico, né, pertencia à Academia de Letras,
E ele escreveu vários livros. Pode passar. Mas ele, particularmente, teve sucesso quando publicou, e os seus livros eram publicados, em geral, pela Editora Nacional, pela Companhia Editora Nacional, que publicou Monteiro Lobato, né? Como já em uma outra reunião eu falei a vocês. Então, as suas narrativas eram muito caracterizadas pela preocupação que tinha de falar sobre a história do Brasil, sobre as bandeiras, as entradas e bandeiras, mas o livro que mais fez sucesso foi Cazuza, que é a história de um menino pobre, um menino que tem muitas dificuldades, e a saga deste menino entrando na vida, entrando na sociedade brasileira com todas as suas dificuldades. Esse livro foi considerado a sua obra-prima, né? Então, a primeira vez que também a gente percebe que um personagem infantil, uma criança, né, é usada como personagem numa narrativa. Pode passar. E depois nós chegamos, sem dúvida, a Monteiro Lobato, né, que foi um autor importantíssimo para a literatura dirigida para as crianças. E pode passar. Por conta de características muito especiais, né? Ele tem essa capacidade de fabulação intensa, ele insere conteúdos da cultura do folclore brasileiro, ele insere também material cultural mundial, porque ele fala das mitologias, ele fala, enfim, de todo tipo de assunto que ele gostaria que todo mundo soubesse, e particularmente que as crianças soubessem. Então, a intenção dele era, de fato, ensinar, levar conteúdo para que as crianças, né, pudessem se ilustrar, pudessem aprender. Mas, ao fazer isso, e através das suas personagens, ele faz uma construção de um panorama da sociedade brasileira da época, porque o que ele conta e como ele conta, né, e o próprio esquema das suas personagens e das suas ações, é claro que obedece àquela vivência que se tinha naquela época. Mas ele o faz com textos de fácil compreensão. E isso é super importante porque ele se preocupava que quem lesse pudesse entender, principalmente, é claro, as crianças. Né? E ele tinha também isso como objetivo, claro. Né? Eu vou escrever para que as crianças aprendam, para que eles tenham acesso a conteúdos interessantes do mundo inteiro e, principalmente, das coisas do Brasil. Pode passar. Então, aí nós temos, né, ele faz, por exemplo, a Emília no País da Gramática fala sobre todas as questões da gramática, mas fala de uma forma muito leve, de uma forma muito agradável, de uma forma muito brincalhona. Eu me lembro de ter aprendido coisas que até hoje eu guardo ao ler Monteiro Lobato. Mas o seu grande sucesso, naturalmente, é o Pica-Pau Amarelo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele apresentou, né, tendo vivido no sítio, que era um sítio da sua família, e que ele usou, então, como ambiente ficcional para os seus escritos. Pode passar? Então, na realidade, o Sítio do Pica-Pau e todo o elenco, né, que faz parte dessas narrativas, viveram até hoje e foram utilizados, inclusive, na televisão, como todos sabemos, através de uma série que foi muito famosa e muito lembrada por todos que a assistiram. Pode passar. Não é? Não temos nada aí? Assim. Então, a sua personagem, nós diríamos que seria a personagem principal, que é uma espécie de alter ego do escritor, a Emília, que é contestadora, que é criativa, que é corajosa, que está sempre
descobrindo as coisas e contestando e criticando, né? Pode passar. Além disso, ele faz uma coisa interessante, ele faz uma mixagem de personagens da ficção internacional, vocês veem ali o Popeye, né? E alguns elementos desses personagens de ficção estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, até porque ele morou um tempo nos Estados Unidos, esta ficção internacional nas histórias dele. Ele coloca isso, e nós que na época vivíamos o pós-guerra, né, onde os Estados Unidos eram realmente muito valorizados, a gente conhecia essas personagens, era fácil a gente se situar. Pode passar. Ele recontou vários clássicos, né? Pode passar. Mas a característica, ou as características das narrativas dessa época era primeiro, o nacionalismo. Dava-se muita ênfase à língua portuguesa falada no Brasil, digamos assim, em contraste com a língua portuguesa falada em Portugal, que ainda tinha muita força no Brasil. Havia uma preocupação em entusiasmar a dedicação para a pátria, um culto às origens, um amor para a terra, até com um destaque muito grande para a idealização da vida do campo em oposição à vida urbana, né? Pode passar. Outra característica era o intelectualismo, porque nessa época se valorizava muito o estudo e o livro, como meios de ascensão e realização social, inclusive econômica. Até hoje se diz, né? Se você lê, você vai para frente. Então, essa valorização do estudo e do livro foi muito presente nessa época. Pode passar. Outra característica, é o tradicionalismo cultural. Então, havia uma supervalorização dos grandes autores, das grandes obras do passado, como modelos culturais a serem assimilados e imitados. Quer dizer, é uma coisa meio contrastante, né? Porque o nacionalismo de um lado e o tradicionalismo cultural do outro, mas as coisas coexistiam, sim. E temos mais uma característica, em seguida, que é... Pode passar. Moralismo e religiosidade. Os textos, eles incentivavam uma exigência absoluta de retidão, de caráter, honestidade, solidariedade, fraternidade, pureza do corpo e da alma dentro de preceitos cristãos. A igreja sempre foi muito forte, vocês todos sabem. E nessa época, então, ela se imiscuía de modo muito forte na tradição, na família tradicional e nos comportamentos sociais da época. Pode passar. Bem, nesta época, o que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, não posso deixar de falar, no nosso Érico Veríssimo. Né? Érico Veríssimo, que, entre várias das suas obras, que são obras icônicas, ele também produziu alguns textos para as crianças. Textos que, mesmo lidos hoje em dia, são muito graciosos, muito agradáveis. Entre eles, pode passar, A Vida do Elefante Basílio, As Aventuras do Avião Vermelho e O Urso com Música na Barriga. São, segundo se sabe, são histórias que ele inventava, né, para as crianças da casa, e que depois, então, acabaram virando livro, e até hoje a Companhia das Letras faz a publicação desses textos. Pode passar. Mário Quintana, também não podemos esquecer, né, que nós já estamos, né, aqui por Porto Alegre, e Mário Quintana com seus dois grandes sucessos, né, que pode passar. Rafael, o negócio é rápido aqui. Pé de Pilão e o Batalhão das Letras, que são textos... É interessante, sabe, que eu fui procurar esses meus livros
para fazer, porque eu quero fazer algumas leituras para vocês terem ideia dos textos. Né? Não adianta só falar no livro, no outro livro. Eu separei vários livros para fazer umas leituras. E eu não encontrei os meus livros, nem de Érico Veríssimo, nem de Mário Quintana. Então, vai ficar faltando essa leitura, mas vocês podem fazê-la, né, se comprarem esses livros dos nossos autores. Mas, de toda forma, vamos para mais uma pessoa. E aí sim, aí eu vou ter o prazer de ler. Quer dizer, volta ali. Porque, assim, está certo que eu não consegui o Batalhão das Letras, mas eu consegui a Mário Quintana, Lili Inventa o Mundo. No Lili Inventa o Mundo, o pessoal que não, né, conhece, está nos acompanhando no Facebook, eu separei 2 pequenos textos para ler para vocês. Mentiras. Lili vive no mundo do faz de conta. Faz de conta que isso é um avião, depois aterrissou em Piquet e virou trem, tuc, 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 tuc. Entrou pelo túnel chispando, mas debaixo da mesa havia bandidos. Pum, pum, pum. O trem descarrilhou. E o mocinho? Onde é que está o mocinho, meu Deus? Onde é que está o mocinho? No auge da confusão, levaram Lili para a cama à força, e o trem ficou tristemente derribado no chão, fazendo de conta que era mesmo uma lata de sardinha. Um outro texto muito bonitinho também, que eu separei aqui, é A Porteirinha. 7 anos já fizeste, quando fui te visitar. Fiquei encantado ao olhar com o sorriso que me deste, uma linda porteirinha em teus dentes de rato. Mas nem deves ficar triste, deixa de lado o recato. Deves até tirar retrato, sorrindo assim lindamente. Fará bem a toda a gente. Num mundo tão mascarado, o sorriso mais sincero é o sorriso desdentado. Então, essa coisa leve e bonita que também a gente encontrava no Mário Quintana. Né? Vamos adiante, então. E vamos chegar em Maria de Norá, a nossa grande poeta. Maria de Norá, que teve, na verdade, digamos assim, ela teve uns respingos de Cecília Meirelles, que Maria de Norá era uma simbolista, né? E tinha trabalhos encantadores. Além de ser uma excelente poeta, ela era uma ativista da literatura e da valorização da leitura e da literatura para as crianças. Maria de Norá foi a primeira, se não me engano, ela sempre me dizia, eu tive o prazer de conviver com ela, que ela havia começado todo esse trabalho que hoje se faz de encontro dos autores com os leitores. Maria de Norá percorreu o Rio Grande do Sul quase todo, né, visitando cidades e fazendo com que feiras do livro tivessem a sua presença. Então, a importância da Maria de Norá para a literatura do Rio Grande do Sul é muito grande, e para a literatura infantil, então, é uma coisa inestimável. Maria de Norá, ela também era uma ativista social, né? Ela fazia questão de falar a respeito das diferenças sociais. Ela não era apenas uma poeta lírica, né? Ela estava muito presente no seu dia a dia, no cotidiano da sua cidade e do mundo. Eu separei aqui alguns poemas de Maria de Norá que estão neste livro, nos livros Cantiga de Estrela e no livro Giroflé, Giroflá. Ela tem uma série de livros que foram publicados, muitos pela Mercado Aberto, havia uma coleção inteira de livros de poesia, né? E para vocês terem ideia, vão aqui alguns poemas de Maria de Norá.
Um deles é assim: cadê? Cadê a minhoca do meu anzol? O mar afogou. Cadê esse mar que brilhava ao sol? A estrela afastou. Cadê essa estrada onde não andei? Tá dançando rock. Cadê esse rock que eu não dancei? Desmaiou de choque. Cadê esse choque que não senti? O toucinho escondeu. Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. A brincadeira que ela faz com as parlendas, né? E de uma forma muito agradável. Eu acho de Noral uma das nossas maiores poetas. E tem aqui um outro poema, mas assim, já mais com veio social, né? O menino nordestino. O menino nordestino, fugindo à fome e cangaço, é um jegue sem destino, perdendo as contas do passo. É um jumento este menino, sem Cristo nem presepinho, curtido de tanta ausência nas esperas do caminho. Espantalho quando para, retirante a rastejar, o menino nordestino nem sabe se vai chegar. E temos também um outro poema também muito bonito, que chama-se Colheita. O poema é fruto para colher na hora. Verde traz o travo da trave, falta-lhe o mel e o encanto do ponto da cauda. Passado, falta-lhe a essência nova, que deixa preso e tonto o olhar de assombro. Mas, colhido na hora, que delicioso doce é o poema. Lindo, né? Muito bem, vamos adiante. Pode passar. Eu falava de Cecília Meirelles, né? E não posso deixar de mencionar que Cecília tem este livro maravilhoso, ou Isto ou Aquilo, que fez parte da biblioteca das crianças durante muito, muito tempo e continua nos encantando, né? E também eu iria ler uma coisa da Cecília que eu não encontrei, mas eu recomendo vivamente que vocês, se tiverem a possibilidade, acessem ou Isto ou Aquilo, que tem um poema que faz parte de todas as antologias que eu já vi, nos livros didáticos, inclusive. Pode passar. Bem, aí nós chegamos num período difícil, né? Chegamos lá em 64 e nós temos a chegada da ditadura e dos seus efeitos, né? A ditadura, eu posso falar porque eu vivi essa época, né? Então, a ditadura, de fato, pode passar, Rafael, ela, além de muitas outras coisas, né, ela nos colocou a falta de liberdade de expressão e de opinião. Ela nos colocou a censura. E a censura era um polvo de muitos braços, porque atingia a todos e a tudo, né? E principalmente na arte, né? A arte é, por natureza, liberta, né? E ela foi amplamente cerceada. Os textos eram todos passados pela censura e eram censurados e tiravam pedaços do texto, senão não se poderia publicar. E isso, com certeza, acabou impactando o mercado editorial. Mas foi aí que, de fato, pode passar, Rafael, começou, na minha opinião, de fato, a literatura feita para crianças. Porque um grupo de autores do centro do país resolveu publicar livros para crianças, mas que tratavam desta temática da falta de liberdade, da dificuldade que as pessoas tinham de decidir sobre as coisas da sua vida, da sua cidade, da sua comunidade. E um dos livros, uma dessas
autoras, que é uma das nossas grandes autoras, que vive até hoje, é a Ruth Rocha, sem dúvida. Ruth Rocha iniciou todo um caminho, junto com algumas outras pessoas, das quais eu vou falar logo a seguir, esse caminho da literatura infantil no Brasil. Eu separei, pode passar. Ruth tem 2 livros que eu acho que são muito icônicos, assim, são muito importantes. Um era o Reizinho Mandão. Reizinho Mandão, na verdade, fala um pouco sobre a criança mandona, mas deixa entrever, é claro, aquilo que estava acontecendo. Só para vocês terem ideia, basicamente, o livro fala sobre um reizinho mandão que mandava todo mundo calar a boca. De medo, as pessoas calavam. E calaram tanto que esqueceram de falar. E aí o rei tem que descobrir como é que ele vai fazer as pessoas falarem de novo. Mas pode passar, tem um outro livro, que é O Rei que Não Sabia de Nada. Esse livro eu recomendo vivamente. Reparem, eu separei, esse até uma leitura um pouquinho mais longa que eu vou fazer para vocês. Esse rei tinha uns ministros muito fingidos, que viviam fingindo que trabalhavam, mas que não faziam nada de nada. Tudo muito diferente daqui. Aí apareceram cientistas que tinham inventado uma máquina. Precisa ver que máquina. A máquina fazia de tudo. Diz que ela controlava as plantações, controlava as fábricas, controlava as estradas, os automóveis, os elevadores dos prédios, diz que fazia até pão. Um dia, deu um desarranjinho qualquer, e ela, ao invés de colher feijão, deu para plantar mandioca. Deu outro desarranjinho, em vez de imprimir o jornal, ela picou o papel todinho. Deu outra encrenquinha nela, os sinais de trânsito do país inteirinho ficaram vermelhos. E ela punha no rádio uns programas chatíssimos que ninguém queria ouvir. E as fábricas começaram a produzir uma porção de porcarias que ninguém precisava. E os ônibus chegavam atrasados, e os elevadores paravam no caminho, as escolas não funcionavam direito, o país foi ficando numa bagunça danada. Mas ocorre que nesse país, né, vivia esse rei. E esse rei, ele gostava de passear. Mas os ministros, aqueles fingidos, eles diziam para o rei passear: não, o senhor só vai nesse lado aqui, o senhor só vai naquele lado. Ocorre que um belo dia, o rei resolveu dizer: não, eu quero ir por aqui. Os ministros ficaram pálidos e disseram: e agora, o que nós vamos fazer? E resolveram tomar o seguinte cuidado. Eles botaram uma porção de tapadeiras, assim como se faz no teatro, e onde as coisas estavam todas ruins, todas mal, não tinha plantação, não tinha nada bem, eles pintavam tudo bem bonito, fizeram cenários o tempo inteiro ao redor do caminho por onde o rei ia passar. E o rei estava muito contente, achando tudo muito bonito, mas por trás dos cenários estava cheio de gente que morava por ali mesmo. E tinha uma porção de meninos que estavam jogando bola bem por detrás dos cartazes. E bola vai, bola vem. De repente, uma bola foi bater de mau jeito bem no meio de um dos cenários. Parece que o cenário não estava muito firme, porque ele balançou, balançou e acabou caindo por cima do cenário vizinho. E o cenário vizinho caiu por cima do outro, e um foi caindo por cima do outro, até que os cenários todos vieram abaixo. E o rei? O rei, quando viu a correria dos ministros para levantar os cartazes e esconder o que estava lá atrás, percebeu num instante o que tinha acontecido. E ficou imaginando o que mais os ministros tinham escondido dele. Então ele começou a pensar: que será que este povo vai fazer agora, meu Deus? E o rei foi ficando com medo enorme do que podia acontecer.
Então ele saltou da carruagem e saiu correndo pelo meio do povo, que ria daquele rei amedrontado. E tanto o rei correu, que perdeu a coroa, perdeu o cetro, perdeu o manto, perdeu até o jeitão de rei. E daí ele correu e chegou numa casa onde tinha uma menina que estava batendo bola. E ela jogou a bola e a bola veio bater bem no pé do rei. A menina chegou perto do rei, cumprimentou, muito gentil. Bom dia, homem. O que é que você está fazendo aqui? Foi aí que o rei percebeu que ninguém ia reconhecer a cara dele assim, sem coroa nem nada, todo sujo da correria. Bom dia, menininha. Eu estou chegando de viagem. Ah, eu sei, você é estrangeiro, não é? Minha avó disse assim, que gente que vem de fora é estrangeiro. Aí o rei achou ótimo fingir que era estrangeiro. Daí, quando a mãe da menina veio conversar com ele ficou falando até atrapalhado que era para parecer estrangeiro mesmo. E assim foi que ele foi conversando, e o rei ficou conhecendo toda a família. Pois é, disse o rei, parece que eu cheguei ao seu país no dia errado. Diz que tem uma briga qualquer por aí. Não foi dia errado nenhum, estrangeiro. Foi até um dia muito bom. Aí o rei perguntou, ué, o que está acontecendo? Aí o velho contou a história toda dos ministros, da máquina, dos estragos que a máquina fazia, contou dos cenários, dos artistas de circo, contou tudinho. Aí o rei fez uma cara de quem não sabia de nada e disse, coitado do rei, né? Todo mundo enganando, tapeando, mentindo. Coitado nada, disse a menina. Coitado de nós que estamos sofrendo por culpa dessa máquina maluca que o rei arranjou. Mas é que o rei não podia saber do que estava acontecendo. E os ministros não diziam nada para ele, né? Aí o avô da menina chamou ele e disse, vem cá, estrangeiro, vem ver uma coisa. O rei foi chegando e o velho disse, espia só aquela montanha. Aquela? Lá longe. O rei espiou. Estou vendo. Está vendo as nuvens lá no alto? Perguntou o velho. Estou vendo, respondeu o rei. E por trás das nuvens está vendo o castelo do rei? Ah, não, disse o rei. O castelo não dá para ver, está muito longe. Pois é, disse o velho, longe demais. O rei mora muito longe, demais. Nós que estamos aqui embaixo não podemos ver o castelo, muito menos o rei. O rei também não pode nos ver e nem nos ouvir. Se ele ouvisse a gente, escutasse o que o povo diz por aí, ele ia ficar sabendo de uma porção de coisas. Mas, sabe, a gente já estava juntando um grupo para ir falar com o rei. Nós íamos para lá dizer para ele o que estava acontecendo. Pois bem, disse o rei. Então é bom que vocês fiquem sabendo de uma vez. O rei sou eu. Todo mundo ficou muito espantado, menos a menina, você sabe como criança é. Elas não têm medo de rei nenhum. Então a Cecília chegou perto do rei e foi falando, muito bonito, né, seu rei? Que papelão, hein? E agora, o que vossa reisência vai fazer? Ah, menininha, pode ficar sossegada, eu vou voltar para o meu castelo e vou mandar todos esses ministros mentirosos embora. Depois eu vou arranjar os ministros novos e tal, vou desligar essa máquina. Não, seu rei, essa não. O senhor vai começar tudo de novo? Não está vendo que o senhor não tem a menor vocação para ser rei? Mas, minha menina, disse o rei, eu não posso deixar as coisas como estão, não seria certo? Quem é que vai botar as coisas no lugar? Por isso não, disse o velho. O senhor pode deixar que a gente mesmo bota. É só me dar a chave daquela máquina doida que eu vou lá e desligo. E aí cada um deles foi se oferecendo para fazer uma coisa e, finalmente, né, o rei ficou junto. O reino foi consertando, e até hoje o povo de lá lembra dessa história e trabalha contente, porque está resolvendo todos os seus problemas. Os seus, os deles, os seus, os meus. E aí termina essa história. Vocês imaginem que publicar esse livro nesta época foi uma coragem. Tá? E, de certa maneira, o que a editora e Ruth fizeram foi dar uma enganada. Assim.
né? Porque esse livro fez muito sucesso e foi adotado em praticamente todas as escolas. Porque aí, gente, começou um período muito interessante. Eu vou dizer, do ponto de vista cultural, sim, mas do ponto de vista comercial. As editoras começaram a perceber que havia um segmento comercial que podia ser explorado, e esse segmento era o da literatura para crianças. Por quê? Não que a criança compre livro, mas a criança tem todo o entorno dela, né, que potencialmente pode comprar livros. O pai, a mãe, o vovô, a vovó, o tio, a tia, o padrinho, a madrinha, enfim. E, ao mesmo tempo, incentivado por esse grupo de autores, né, as editoras começaram a produzir esse tipo de livro, e esses livros começaram a fazer muito sucesso e a vender muito. Pode passar, Rafael. Então, Ruth Rocha produz. Bom, eu acho que com certeza muito mais do que 100 livros, porque tem outros escritores que têm mais de 100 livros, o Ruth com certeza tem bem mais, e ela escreveu sobre tudo, sabe? Ela escreveu sobre narrativas bíblicas, ela recontou essas narrativas bíblicas, a Arca de Noé, por exemplo, ela recontou clássicos da literatura mundial, né? Romeu e Julieta, por exemplo, ela recontou narrativas maravilhosas, mas assim, refazendo de uma maneira nova, né, as narrativas maravilhosas. Por exemplo, a Cinderela das Bonecas, que é uma bonequinha que está toda ruim e acaba recebendo, né, da sua dona um novo sapatinho, um novo vestidinho e tal, e vai no baile. Enfim, Ruth continua produzindo até hoje, ela tem a sua própria editora, e é respeitada, é reconhecida, né, no mundo inteiro, inclusive. E aqui no Brasil, sem dúvida, é um dos nomes mais importantes do início, né, de todo esse trabalho voltado para a criança. Pode passar. E ela tem um outro livro que é maravilhoso. Eu até não vou ler, porque já li bastante o Rei, que não sabia de nada. Mas ela foi uma das primeiras autoras que fez um trabalho em cima da temática feminista. Essa princesinha morava no castelo junto com seu irmão, e ela via sempre que os meninos iam se preparando, até que um determinado dia eles saíam para enfrentar o mundo, né? Eles iam procurando firme, procurando as coisas do mundo. E ela só ensinavam bordar, fazer crochê, bordar, fazer macramê, essas coisas, como é que tinha que sorrir, como é que tinha que dançar. E ela se revoltou. Ela disse: não, eu quero aprender a usar uma espada, eu quero aprender a dar gritos de comando, né? E é muito engraçado, muito interessante essa história do Procurando Firme, que acaba assim. E a princesa deu um salto, como ela aprendeu no balé, passou em cima do muro do castelo, conseguiu enfrentar o dragão que estava na porta do castelo e saiu pelo mundo, procurando não se sabe o quê, mas procurando firme. É um libelo, assim, dizendo: vai em frente, enfrenta o que o mundo está te oferecendo. Vale muito a pena também dar uma lidinha nesse livro. Pode passar. Eu estou fazendo, como vocês veem, assim, umas indicações e colocando para vocês alguns dos livros, né, que são fundamentais para a gente entender a evolução da literatura para criança. Ruth Rocha ainda, em Marmelo Martelo, ela faz uma brincadeira com essa coisa que as crianças fazem, que é descobrir as palavras e tentar entendê-las, tentar saber o que elas significam, né? Uma coisa meio ligada com a valorização da linguagem, da semântica e da criatividade infantil. Pode passar. Também ela era uma defensora da liberdade de cada um ser como é. E esse também foi um dos livros muito, muito vendidos e conhecidos,
de Ruth, que é Bom Dia Todas as Cores, onde ela justamente diz que cada um pode ser da cor que quiser, né? Independentemente. Então, um livro que fala um pouco de racismo, fala de liberdade de escolha, de uma forma muito leve, como as coisas que, em geral, são feitas para as crianças, mas com muito talento. Tu precisa saber como dizer as coisas. Aliás, escrever para crianças é praticamente a mesma coisa que escrever para qualquer público. Só que a gente precisa, de fato, ter um cuidado no modo de narrar, no modo de apresentar o texto, de modo que a criança possa acompanhar, né? Pode passar. E aí nós temos uma outra desse grupo, que é um grupo muito importante, que continua produzindo muito bem, que é a Giselda Laporta Nicoleles. Giselda, ela sempre foi uma contestadora, a maioria dos seus trabalhos são trabalhos assim, com uma assertiva bem forte, no sentido de corrigir algumas coisas da sociedade, e ela tem um livro que foi, na época, muito importante, que é... Deixa eu achar aqui. Pode passar, Rafael. O seu rei mandou dizer. E conta a história de uma princesa feminista, cheia de ideias, que ficou cansada de ser uma bonequinha assim preguiçosa e decidiu procurar emprego. E acabou liderando uma revolta popular, destituindo o seu próprio pai, um rei tirano, do poder. Esse livro eu me lembro muito, trabalhei bastante com as crianças lá na escola e chamou muito a atenção, né, de toda a comunidade esse tipo de postura, né? Como vocês veem, tem muitos livros, eu separei só 2 aqui. Ela já falava, por exemplo, sobre a questão da diferença, né, como é duro ser diferente, amor não tem cor, né? Ela foi uma das pessoas que, de fato, levou adiante a ideia de que os narradores brasileiros, ou enfim, seja se você fale para qualquer público, se você fale para adolescentes, esses livros, em princípio, são livros para adolescência. Ela abriu um pouco também o caminho para os escritores modernos, os escritores que publicam literatura infanto-juvenil. Pode passar. E temos a Lígia Bojunga Nunes, né, que também foi uma excelente escritora, que produziu também para as crianças, e o seu grande sucesso, e eu me lembro até hoje de trabalhos que fiz com os meus pequenos lá no João 23, pode passar, a Bolsa Amarela. Bolsa Amarela era uma menininha que tinha muitas vontades, muitas vontades. E ela tinha tantas vontades que ela resolveu guardá-las dentro de uma bolsa. E foi guardando as vontades e foi crescendo. Enfim, eu nem vou falar muito sobre esse livro, porque eu gostaria mesmo que vocês procurassem esta história e procurassem lê-la. É um dos textos da melhor qualidade e um texto que fala da infância, que fala do jeito como a criança vê o mundo, como a criança age neste mundo. Um livro assim que tem uma reflexão crítica, filosófica, muito levemente colocada, mas de muito, muito valor. Acho que vale a pena vocês... ela está em 13ª edição, onde eu consegui, mas ela deve estar com muito mais outras edições. Legal, pode passar. Temos a nossa Ana Maria Machado, que foi Prêmio Internacional Hans Christian Andersen, que é o prêmio dado, né, à literatura infantil mundial. As pessoas que estão concorrendo vêm de todos os lugares do mundo. E no ano 2000, Ana Maria foi Prêmio Internacional Hans Christian Andersen. Eu a encontrei no Salão do Livro, em Paris, em 2003, mais ou menos, não, 2005, mais ou menos, e ela estava autografando livros lá. Foi quando o Brasil foi homenageado. E, assim, dei 2 dedinhos de prosa com ela.
Ela é uma pessoa bastante seca, assim, mas o seu texto é muito saboroso e extremamente crítico, né? Ana Maria é autora de um outro grande clássico da literatura infantil, pode passar, que é A História Meio ao Contrário. É uma história que, em vez de... As histórias de fadas, as narrativas maravilhosas, terminam assim. E eles foram felizes para sempre. Casaram e foram felizes para sempre. Essa história começa dizendo que eles casaram, mas eles não foram felizes para sempre. E aí vai desconstruindo todas as narrativas, digamos, de um imaginário oficial, né? Foi muito inovadora essa técnica que ela apresentou, e esse livro, meu Deus, tem que fazer parte de todas as bibliotecas, se a gente quer que as pessoas conheçam o que foi feito na literatura infantil pela Ana Maria Machado. Outro livro muito importante dela, também premiado, pode passar, é A Menina Bonita do Laço de Fita. Foi também um livro que fala do racismo. Né? E eu também perdi esse livro. Mas, enfim, é a história de uma menininha e de um coelhinho. E o coelhinho gosta muito da menininha e pergunta sempre para ela: menina bonita do laço de fita, quem é que te deu essa cor tão bonita? E ela vai brincando, ela vai dizendo: é porque eu tomo muito café, ou é porque eu como chocolate. E assim ela vai brincando, até que no final, né, o coelhinho descobre que, enfim, ela tem a mãe da menina acaba dizendo: não, é porque você é minha filha e eu sou assim. E é uma forma bem bonita de falar sobre, né, na verdade, o antirracismo, né, porque o coelhinho é encantado na menina. Pode passar. Daí nós temos esses dois, que na verdade, esses dois estão sempre juntos, porque são marido e mulher, que é a Mary e o Eliardo França. Esse casal, eles tiveram um sucesso imenso na literatura infantil dos anos 90, por aí, 80, 90. Mary, porque ela fez toda uma série para crianças muito pequenas. Então, deixe-me ver onde é que eu botei aquele livrinho. Peraí. Bem, mas eu vou comentar para vocês. Ela fez uma coleção muito, muito famosa, que é a coleção dos Pingos. Os Pingos eram pequenos ratinhos, cada um deles tinha uma qualidade. Tinha o pingo das cores, tinha o pingo dos sentimentos, tinha o pingo do coração. E assim ela levava as suas histórias, pequenas histórias, né, para as crianças bem pequenas. Porque naquela época, as escolas infantis começaram a se multiplicar. E não havia texto, digamos assim, direcionado especificamente para a criança bem pequena. Então, Mary ocupou esse espaço de uma forma muito graciosa, com esses pingos, com a ilustração do Eliardo. Eliardo não é autor, é ilustrador. Quer dizer, ele até depois escreveu alguma coisa, mas ele era muito mais ilustrador. E um belíssimo ilustrador. Eu me lembro que eles visitaram a escola e a Mary era muito expansiva, muito alegre, né? O Eliardo já era um pouco mais quieto, mas eles circulavam praticamente sempre juntos, né? E o trabalho que fizeram foi todo ele junto. Pode passar, eu quero mostrar aqui da coleção. Esses são alguns dos livros com aquele texto bem breve, né? uma e duas frases por página, de modo que as crianças, quando começassem a ler, pudessem ter a oportunidade de ler sozinhas. Tem toda uma coleção do Gato e Rato, tem, enfim, A Casa Feia, que também foi um livro que fez muito sucesso, mas vocês vão ver agora, pode passar, os Pingos. E os Pingos, as crianças se identificavam muito com os Pingos.
de tal modo que se fazia muitas oficinas na época, com pequenos balões, assim, cada um colorido, para mostrar para as crianças que elas poderiam ser um daqueles pingos. E os pingos, de certa forma, eles ensinavam algumas coisas, né? Mas não sempre ensinavam, eles comentavam as coisas. Por exemplo, os pingos e o verão. Então, os pingos diziam, meu Deus, que calor, porque no verão é muito quente. Então, as crianças diziam, puxa, mas como está quente, eu acho que é o pingo do calor que veio nos visitar. E essas coisas assim, que entendem a criança e que se aproximam da criança, elas se transformaram em livros que foram realmente muito adotados, muito vendidos. Pode passar. Aqui, para vocês terem uma ideia, não é a melhor ilustração, mas foi uma que eu achei para vocês verem o trabalho do Eliardo. Textos bem pequenininhos, como podem ver ali, né? E uma coisa mais, a imagem impactava mais do que o texto, para ajudar a criança a entender o texto. Pode passar. Mas eu acho que foi nas narrativas maravilhosas e nos contos de fada que eles se distinguiram mais. Porque ocorreu o seguinte, a editora Ática, nessa época, ela propôs a Mary Eliardo que eles fossem à Dinamarca e que passassem uma temporada lá, uma temporada de 3 meses, me disse a Mary. Eles passaram pesquisando toda a obra de Hans Christian Andersen e também conhecendo uma série de narrativas maravilhosas, algumas muito conhecidas e outras bem pouco conhecidas. E aí fizeram esta coleção, toda ela ilustrada pelo desenho e pela produção artística do Eliardo, belíssima, belíssima. A gente pega cada parte do livro, é praticamente um quadro. São livros muito bem feitos, com muito bom gosto. Então, aí tem a Sereiazinha, o Rouxinol, esse é um conto menos conhecido, os contos de Andersen todos, o Patinho Feio, enfim. Eles fizeram esse trabalho para a Ática e, durante muito tempo, eu mesma uso muito o trabalho deles nas oficinas para mostrar essa qualidade da ilustração, né? Uma ilustração que não repete o texto, mas que conversa com o texto. Pode passar. E aí nós chegamos num outro importante autor, né, que abriu esses caminhos para a literatura infantil, que é o Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é uma criatura fofa. É um senhor português, baixinho, gordinho, e que tem uma qualidade maravilhosa. O texto do Pedro Bandeira é musical. É uma música. A gente pode praticamente cantar, às vezes, o texto do Pedro. E ele fez coisas maravilhosas. Ele é um poeta, ele fez poemas, livros de poemas, e fez também um livro muito conhecido, que acabou virando um filme da Xuxa. O livro chama-se Espera, passa ali, Rafael, por favor. O Fantástico Mistério de Feiurinha, que foi um livro muito interessante. Ele foi um dos primeiros livros que misturou todos os contos de fada e falava de uma princesinha que se achava muito feia. E o mistério é que ela desapareceu, essa princesinha feia. E, ao final, ela aparece, de fato, era uma das princesas mais lindas, é que todo mundo dizia para ela que ela era feia, e ela acreditava, a boba. Enfim, ele faz todo um trabalho, é um texto também muito agradável, e a Xuxa ficou muito interessada. Se vocês forem olhar ali no YouTube, provavelmente acharão, inclusive, o filme
feito pela Xuxa na época. Eu encontrei muito, eu sou amiga do Pedro, a gente se encontrou muitas vezes em feiras do livro, e eu perguntei numa dessas ocasiões, mas e aí, como é que foi esse negócio de o teu livro virar um filme? Ele disse, olha, Marô, eu nem sei. Eu fui convidado um dia para visitar o estúdio e mais não sei. O resto foram eles que fizeram. Então, eu fico pensando, né? Nós temos um autor nosso, o Taylor Diniz, que tem agora, bem recentemente, ele tem um livro que virou filme. Eu não sei se isso acontece com todos os autores, mas com Pedro eu achei que foi uma coisa estranha. Mas ele ficou feliz, evidentemente, com a divulgação do seu trabalho. E ele fez muitos outros livros, né? Ele fez um grupo, o grupo dos caras. Os caras eram adolescentes, ele escreve muito bem para a adolescência, e ele fez toda uma coleção de livros dos caras, dos quais o primeiro livro foi A Droga da Obediência, que era uma droga injetada nos meninos e que eles passavam a ficar obedientes. E tem todo o grupo dos caras que vai destruir com isso, vai descobrir quem é que está fazendo essa maldade com as pessoas, deixando elas todas super obedientes. E depois ele foi fazendo outros livros A Droga, tem várias drogas. Um outro livro que também fez muito sucesso foi o Cavalgando o Arco-Íris, que esse eu separei, que eu sei. Espera aí. Cavalgando o Arco-Íris é um livro de pequenos poemas, mas poemas que vocês vão ver. Primeiro, eles são extremamente musicais, mas eles contêm também aquele conteúdo reflexivo, né, que te leva a pensar, inclusive na linguagem da poesia, né, que é a metáfora, essas coisas que aos pouquinhos a gente pode ir apresentando para as crianças. Eu vou ler para vocês alguns poemas do amigo Pedro. Por exemplo, Namoro Desmanchado. Já não tenho namorada e nem ligo para isso. É melhor ficar sozinho. Namorar só dá enguiço. Eu conheço os meus colegas. Sei que vão argumentar que para não ser mais criança é preciso namorar. Mas a outra só gostava de conversa e de passeio e queria que eu ficasse de mãos dadas no recreio. E eu ali, sentado e quieto, no recreio lá da escola, de mãos dadas, feito um bobo, vendo a turma jogar bola. Gosto mesmo é de brincar, faça chuva ou faça sol. Namorar não quero mais, eu prefiro o futebol. Vejam, ele entendia muito as crianças, sabe? Mas tem um outro poema que eu acho muito lindo. São todos pequenos poemas, né? Que chama-se Pé de Gato. Pé de gato. Ficou doente o meu gato. Miou, miou. Deram xarope de leite e ele só piorou, orou, orou. Ele está velho, disseram. A sua hora chegou. E o meu gato, de fato, morreu, como morre um passarinho. Coloquei ele na caixa do meu sapato novinho. Vou enterrar no jardim. Miau! Cadê o gato? Está lá, na caixa do sapato. E se eu chorar um pouquinho, meu choro vai chorar sobre o gatinho. Com o tempo e mais uma regadinha, talvez no jardim venha a nascer um pé de gato ou de jasmim. E quando o vento chegar para sacudir a folhagem, o meu jasmim vai miar. Reparem que delicadeza, né? Com que delicadeza ele entende a criança e a dor da criança, a dor da perda, né? Da criança que enterrou seu gatinho na caixinha de sapato. Então, esses poemas, tem um terceiro para vocês verem
Que graça, como ele entendia bem a infância. Irmão menor. Irmão menor é pior que catapora. Irmãozinho é pior do que carniça, é pior do que injeção. Mexe no que é meu, rabisca o meu caderno, perde o meu carrinho, e eu fico de castigo se lhe dou um safanão. É praga, é prega, é sarampo, é varicela. E não vem achar estranho só porque dei uma surra no danado do moleque que xingou o meu irmão. Eu posso xingar, os outros não. E não é assim. Tem filho, teve filho e já tem neto. Eu posso xingar, os outros não. Muito bem, então Pedro Bandeira, seguindo. E aí vem uma outra das grandes autoras, que é Silvia Ortoff. Silvia Ortoff era uma mulher muito divertida. Eu a encontrei uma vez, quando, junto com Dilan Camargo, nós fomos assistir um trabalho, um seminário, lá em São Paulo, e a Silvia Ortoff fazia parte da mesa que estava se apresentando. Bem, o mínimo que eu posso dizer é que Silvia entrou e sentou-se em cima da mesa, enquanto que os outros estavam assim bem colocados, sabe aquela mesa grande assim, para grandes ocasiões onde as pessoas se apresentam. Silvia era uma atriz de teatro, ela era uma, enfim, ela era uma inventadeira de coisas. Todos os livros da Silvia são parecidos com ela. Eles são bastante, não são inconsequentes, mas eles são absolutamente irrequietos. Eu separei para vocês conhecerem um livro que chama-se Choque no Rock. E, além do que, ela, por ser uma atriz, ela manejava muito bem o diálogo, de modo que a maioria dos livros da Silvia, eles são muito dialogados, eles são muito, assim, eles são muito vivos, sabe? A narrativa fica muito viva. E ela inventava coisas, tem uma história que ela contou, que era a história de um cabide. Vocês precisam ver, o cabide era uma graça. E nesse caso aqui, ela está falando do choque no rock. Eu conheço uma cigarra que tem mania de guitarra elétrica de muito rock. A tal da dona cigarra, na bicharada, dá um choque. Ela inventou só de farra de enfiar, tal qual tomada, o fio de sua guitarra pelas narinas do bico da dona Pata empatada. A Pata, muito chocada, deu à luz um ovo frito. Que faniquito! Do ovo nasceu um pato elétrico, iluminado, que dançava rock de choque, mas que pato eletrizado. O pato levou no bico a tomada da guitarra e enfiou no focinho de um gordo leitãozinho. Choque, rock, rock, choque, o leitão ficou magrinho, derreteu todo o toicinho. Tadinho. Uma vaca avacalhada escorregou no toicinho, caiu toda esparramada com o rabo na tomada. Coitada, tremia inteira, pingava leite fervente das tetas numa leiteira. E assim vai o texto da Silvia Ortoff, sempre assim, muito contestadora. Como é que eu vou dizer? Me falta agora a palavra. Uma pessoa que não está nem aí. Ela queria escrever e ela escrevia do jeito que ela queria. Lê-se quem quisesse. Por exemplo, a história avacalhada é uma dessas, mais ou menos na linha do choque no rock. A velhota cambalhota é uma velhota também muito engraçada, que sai voando por tudo que é lado. A vaca mimosa e a moça Zenilda é um texto muito engraçado. É um texto que fala de uma vaca que tem uma mosca que está voando ao redor da vaca. E a mosca pousa na orelha, e a mosca pousa no olho, e a mosca pousa aqui, e a vaca vai ficando chateada, até que finalmente a vaca engole a mosca. E a mosca continua zunindo dentro da vaca até finalmente sair. E quando ela sai, isso acontece por conta do quê? De um pum.
O final é assim completamente inesperado. A mosca sai da vaca num pum e a vaca finalmente se livra da mosca Zenilda. Então, para a época, né, uma temática assim mais aberta, falando das coisas de uma forma mais divertida, não era realmente uma coisa que era considerada. Deixa eu ver o horário, se eu não estou feito louca. Tá, serei breve. E é um texto muito bem escrito. Ela tinha a noção da cadência, né? Tinha a noção da sonoridade também. Embora não fosse exatamente poeta, mas até era, do jeito dela. Muito bem, vamos adiante. Agora eu fiz uma confusão nos livros aqui. Não podemos deixar de falar também, avançando um pouco mais, em Ziraldo. Né? Ziraldo foi o autor de um dos maiores sucessos da literatura infantil no Brasil, que é O Menino Maluquinho, né? Que foi aquela concepção que ele fez de um menino comum, na verdade, um menino, a criança, né? Que vive em todos nós, e a criança que muitos de nós fomos, ou dos nossos filhos e netos vão ser. Ziraldo, pode passar. O Menino Maluquinho, né, que ganhou, meu Deus, foi um livro que ganhou notoriedade. Não, peraí, voltou. Tá. Ele escreveu muitos outros livros. E uma coleção também bonitinha dele. O que se pode dizer do Ziraldo? Primeiro que ele tinha uma sensibilidade muito grande, de artista mesmo. Tanto é que ele era um desenhista, ele era um ilustrador, enfim, ele era um artista, né, gráfico. E o desenho dele muito elegante, muito bem feito em todos os livros. Mas ele, particularmente, ele era um cariocão, assim. Ele é, aliás, meu Deus, falando como se ele fosse. E que eu saiba, ele continua bem vivo. E ele levou, digamos assim, a sua forma de entender as crianças nesses livros todos. Ele também foi muito amigo da escola. Ele publicou livros sobre as professoras, a professorinha. Ele, de certa forma, valorizou muito o trabalho que se faz na escola. Aliás, diga-se de passagem, o grande disseminador, divulgador da literatura para crianças, na verdade, a grande divulgadora foi a escola. Na realidade, a escola ainda é o grande centro cultural que nós temos, particularmente para a literatura. Embora, modernamente, a gente tenha a evolução de muitas casas de cultura, espaços de cultura, mas isso é muito recente. Na verdade, e ainda agora, o lugar onde mais se lê é nas escolas. Né? As próprias editoras sabem disso. O que eu não vejo nenhum problema nisso, a não ser que as professoras precisam, que são as mediadoras de leitura, elas precisam estar preparadas para selecionar bem os textos, né? E poder, com um texto bem selecionado, fazer um bom trabalho. E não pedagogizar a literatura, porque a literatura não é feita para ensinar. O que é feito para ensinar é o texto didático. Esse foi feito para ensinar. Mas a literatura pode falar, e fala, de todos os assuntos, mas não é feita para ensinar. Bom, vamos adiante, porque vou fazer um pouquinho mais rápido. Pode passar. Chico Buarque fez uma versão, que foi ilustrada pelo Ziraldo, muito legal, da Chapeuzinho Vermelho. Ele resolveu falar sobre o medo e fez um livro sobre a Chapeuzinho Amarelo, que morria de medo e que aos pouquinhos foi verificando que o lobo mau, né, se a gente visse de perto o lobo mau e falasse lobo, 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 a gente via que, na verdade, o lobo se transformava num bolo. Se você falar lobo, pode transformar em bolo.
E que, olha, bolo, ninguém tem medo de bolo, pelo contrário, a gente gosta e come bem o bolo. E fez um trabalho bonito, bonito, ele realmente ele sabe escrever bem, um trabalho todo ele muito musical também, nesse texto. Pode passar. E nós temos o Ricardo Azevedo. É assim, ó, eu peguei coisas que falam das coisas da cidade, coisas que falam da vida das crianças, e Ricardo, que começou também nessa época do Prêmio Nestlé, nós o encontramos em São Paulo, ele fala sobre o folclore brasileiro. Foi um dos primeiros que, pelo que me consta, foi um dos primeiros que digamos assim, se interessou por esse tema, pesquisou e fez um trabalho fantástico. Ele tem um livro que chama-se O Armazém do Folclore, onde ele juntou contos, ditados, trava-línguas, parlendas, todo esse material riquíssimo do nosso folclore, e fez essa publicação. Eu separei do Ricardo um dos seus livros, Contos, Quadras, Adivinhas e Mitos Populares, porque não se falava muito em folclore. Parecia que folclore era uma coisa muito própria, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, do CTG. E a gente não falava da riqueza do folclore brasileiro no seu total, né? Um brasileiro indígena, de origem africana, etc. E ele fez isso e fez muito bem. Só para vocês verem, ele, por exemplo, fez, nesse caso, Fui para o Mar Colher Laranja, é uma coletânea de quadrinhas, né? Eu te vi e tu me viste, tu me amaste e eu te amei. Qual de nós amou primeiro? Nem tu sabes, nem eu sei. Quem me dera ter agora um cavalinho de vento para dar um galopinho onde está meu pensamento. Você me chamou de feio? Sou feio, mas sou dengoso. Também o tempero é feio, mas faz o prato gostoso. Menina, minha menina, põe a mão nas sobrancelhas que do céu estão caindo rosas brancas e vermelhas. Não sei se vá ou se fique, não sei se fique ou se vá. Indo lá, não fico aqui, ficando aqui, não vou lá. Essa noite tive um sonho que não me sai da lembrança. Sonhei que via a saudade abraçada com a esperança. E assim, claro, eu peguei uma coisa bem rápida, mas ele fez todo um conjunto de contos muito bonitos. Ele fez, enfim, esse livro, O Armazém do Folclore, que vale a pena a gente conhecer. Muitos outros autores falaram disso, Joel Rufino dos Santos, enfim. Como eu disse a vocês no início, eu tive que fazer uma escolha, né? E, enfim, a gente deixa de lado muitos outros nomes importantes. Pode passar. Aqui a ideia do violeiro também, ele escutou muito. Pode passar. Contos de adivinhação. No meio da noite escura tem pé de maravilha. Enfim, são contos, né, que ele ouviu. Pode passar. Bem, daí eu fiquei pensando, tá, não tem como falar da literatura contemporânea, né? Esse percurso já foi longo e a literatura contemporânea é riquíssima e é imensa no Brasil. Nós temos em todos os lugares do Brasil excelentes autores, como temos aqui no Rio Grande do Sul, muitos excelentes autores. E seria muito difícil fazer uma triagem, né? Teria que fazer um outro momento para poder conversar com vocês sobre essa literatura contemporânea. O que eu achei interessante para nós terminarmos é assim, comentar que essas pessoas todas que vieram antes, e que muitas delas continuam ativas e produzindo, elas fizeram esse primeiro caminho, né? Que foi um caminho pelo qual depois nós todos fomos trilhando, nós todos fomos caminhando, né? Eu acho que nós temos muita coisa a agradecer para essas pessoas que vieram antes,
porque, uma vez aberto o caminho, fica mais fácil caminhar, né? Como eu já comentei com vocês, né, como usar a literatura infantil na sala de aula, porque, de repente, as coisas começaram a tomar essa forma e essa dimensão nas escolas, e ficou muito importante a gente conversar sobre o papel do mediador de leitura, que é o professor, ou, enfim, qualquer uma outra pessoa dentro da família. É uma pena que a gente não tenha mais projetos para tratar com a família junto, né? Porque a leitura se faz muito na escola e não muito nas famílias hoje em dia. E ainda mais se nós pensarmos, agora estou pensando na Ruth Rocha, eu acho que no mundo atual nós temos também uma máquina, sabe aquela máquina que a Ruth Rocha falou lá adiante, lá antes um pouco? Uma máquina maluca que está fazendo de tudo, que é capaz de fazer tudo, que está nos disponibilizando um monte de informações e com as quais a gente precisa aprender a lidar. Eu acho que na literatura infantil foi assim também, veio muita coisa, muita informação, muito conteúdo, e a gente foi aprendendo a lidar, através, particularmente, de projetos, muitos e grandes projetos que se fizeram e estão fazendo em todas as partes do Brasil, particularmente no Rio Grande do Sul, onde nós temos muitos projetos de leitura, e acho que isso é importante. O que eu penso a respeito da literatura infantil e infanto-juvenil é que, finalmente, né, as pessoas estão se dando conta de que a literatura feita para crianças, antes de ser qualquer outra coisa, é literatura, né? Essa denominação literatura infantil, ela é errônea, né? Porque a literatura jamais ela será infantil. A literatura é uma construção poética que precisa ser feita com todo cuidado, independentemente da pessoa a quem ela se destina, né? Eu diria, como a maioria dos colegas vai afirmar também, que um texto feito para uma criança ou para um adolescente, ou para um jovem, de modo geral, tem que ser um bom texto para qualquer pessoa. Se ele for um bom texto para qualquer pessoa, de fato, ele é um texto literário, feito com cuidado, feito com todo o afinco, enfim, como qualquer outro autor vai fazer. Não sei, Rafael, se temos mais um. Tem mais um slide ali ou não? Não, né? Este? Ah, sim. Pois então, a literatura para jovens na atualidade, é isso que eu falei para vocês. O que caracteriza, talvez, a evolução da literatura é que, antigamente, por exemplo, não havia algumas temáticas que não podiam ser utilizadas. Eu me lembro de um livro do Celso Gutfrein, que falava, um livro muito divertido, que falava sobre o Pum. E ele foi barrado em muitas escolas, porque não se pode falar sobre isso. Falar sobre a morte, por exemplo. A morte não podia aparecer como temática nos livros. E vejam, coisa bonita que fez o Pedro Bandeira a respeito da morte naquele pequeno poema sobre o gato. Então, o que mudou na literatura atual, eu acho assim, é o maior apuro no escrever. Os escritores, realmente, os verdadeiros escritores, estão procurando ter mais cuidado, ter, digamos assim, ter um apuro maior em escrever o seu melhor texto a cada vez que fazem um novo livro. E usando todas as temáticas. O que importa não é o que dizer, é como dizer. Literatura, para mim, é isso, é como dizer. Então, a característica que temos hoje em dia é uma abertura muito maior, uma possibilidade da gente falar sobre muitos assuntos, a responsabilidade de fazer sempre um texto bem feito, realmente um texto literário, e o mercado editorial ele passa por uma mudança muito grande, né? Agora não são mais apenas as editoras,
a autores que se publicam, eu mesma faz muito tempo que me publico, e temos aí os novos e-books, enfim, as coisas estão mudando, mas o que é importante é o seguinte: a palavra sempre vai permanecer, e vai permanecer firme e forte, porque é ela que faz a nossa cabeça desencantar, é ela que faz com que a ficção torne a nossa vida melhor e mais feliz. Era isso que eu queria dizer para vocês. Agradeço muito, né, que a presença e a companhia de vocês durante esta pequena apresentação, e espero que tenham gostado. Na verdade, eu termino assim com a sensação de que ficam faltando coisas. Mas isso acontece sempre e a gente tem que dizer o seguinte: fazemos o melhor que podemos. Não é? Muito obrigada. E um grande abraço aos queridos colegas e à nossa academia, que está cada vez mais se inserindo na comunidade cultural e oferecendo, né, aquilo que os seus acadêmicos podem oferecer à comunidade cultural. Obrigado, Marô. Tu terminaste aí com quase uma clássica citação em latim: feci quod potui, faciant meliora potentes. Fez-se o que pode, façam melhor aqueles que puderem, né? Mas fizeste muito bem, Marô. Na minha opinião, fizeste muito bem. Temos então aí uma belíssima apresentação que nos encantou a todos nessa tarde de quinta-feira, na terceira edição do Quinta a 5. Como nós estamos com o nosso horário bastante adiantado, não vamos ter a oportunidade de trazer assim muitas perguntas, mas eu queria pelo menos assinalar algumas coisas que, Tá. enfim, os nossos colegas foram escrevendo no chat enquanto a palestra ia acontecendo. Eu queria registrar aqui, enfim, muitos elogios para ti, Marô, muitos mesmo. A nossa amiga, por exemplo, tivemos a presença da nossa amiga Marta Lagarta, que estava comentando aqui em tempo. Marta. Conhece a Marta? Pois é, ela estava aqui Conheço, comentando conheço, é uma em querida. tempo real, querida, maravilhosa, estava comentando aqui em tempo real a palestra, gostou muito. A Iva da Silva também, que é lá da Serra, escritora, estava presente, muito bom, uma verdadeira aula de literatura, segundo ela. E também o Marcelo Lutzi estava conosco. Ele te conhece da Escola Monteiro Lobato? Não, Mário Quintana. Troquei os escritores. Exatamente. Ele conheceu a Marô quando trabalhava na Escola Mário Quintana e ele está mandando saudações à queridíssima e talentosíssima Marô Barbieri. Querido, gente querida. Então, o José Alberto Wenzel cumprimentando a Marô também pela proveitosa apresentação. Que bom que ele Nosso nos acompanhou. querido colega escritor. O Christian Davi também está aqui conosco, que, aliás, é um Ah, belíssimo autor de livros para a infância e para a juventude, né? sem dúvida, um dos nossos maiores escritores. Está aqui presente também. E o Caio Ritter, nosso confrade lá da academia, teu vizinho de cadeira, aliás, é da cadeira Um 14. amigo querido de há muito, muito tempo. Então, fez um comentário que eu achei muito interessante, falando que a literatura infanto-juvenil, a nossa literatura infanto-juvenil é muito rica e que a partir do Monteiro Lobato as crianças passaram a ser protagonistas das suas histórias, seus dramas e das suas aventuras. Perfeito. Então, essa é a síntese dos comentários recebidos no Facebook. E eu queria apenas, então, encerrar oportunizando ao nosso colega que está aqui na sala conosco, Percival Pugina, se ele desejar fazer algum breve comentário para encerrar o nosso encontro de hoje, será bem-vindo. Vai. Pena que o Pugina está com o microfone fechado. Mas ele pode ativá-lo na barra lá embaixo, à esquerda. Primeiro, agradecer a Marô e à academia a oportunidade desse tipo de evento. Né? Prazer de estar aqui ouvindo a Marô, de quem me deu vontade, enquanto ela falava, de soltar aquela exclamação: sabe muito.
Sabe muito, Amaral. Que bom te ouvir. Olha, para mim foi uma aula, porque eu sou do tempo da seleta, Amaral. Pois é, né? Então, o meu contato com praticamente todos os autores e obras, os autores não, nem tantos, mas as obras destinadas ao público infantil que tu mencionaste não eram de meu conhecimento. Então, tu imaginas que eu aprendi muito, Maru, enquanto te ouvia. Viu? Então, Que quero coisa boa. manifestar apenas esse momento muito agradável que proporcionaste. Muito obrigada, querido. Que coisa boa que estivesse conosco. Então era isso, meu pessoal. Foi uma grande alegria. Vou dar a Maru agora as considerações não finais, finalíssimas. Palavra tua, Não, Maru. já fiz as considerações finais, mas eu acho importante, né, dar um alô para o pessoal que nos acompanhou pelo Facebook. Eu sei que há muitas pessoas que acompanharam, mas há outras pessoas que não tinham essa possibilidade por conta do horário. Essas pessoas estavam em atividade profissional durante este horário. E me perguntaram, muitas mandaram me perguntar, se ficaria gravado esse trabalho apresentado. E eu acho que sim, né, Rafael? Vai ficar gravado, as pessoas poderão acessá-lo em outro momento, em outro horário? Sim, a resposta é sim. A gravação vai ficar no Facebook e também no YouTube da academia. Vamos subir lá também a Perfeito. gravação. Tá, E bom, beleza. então é bem tranquilo. Tá. A quem me perguntar, depois eu posso, então, indicar o nosso canal do YouTube, onde a pessoa poderá acessar esse. Até porque me pediram para apresentar para colegas professores, né? Então, se a gente dá o endereço, elas podem acessar e apresentar. É um Com certeza. conteúdo livre, né? Estamos gravados para a posteridade. Tá bom. Então, Daí beleza, é o pessoal. perigo, né? Te agradeço mais uma vez, Maru, por ter aceitado o nosso convite e ter participado desse evento hoje. E não se esqueçam, né? Na última quinta-feira do mês que vem, do mês de junho, teremos mais uma edição do Quinta às 5. E, aliás, para quem já quiser saber, anotar na agenda, a última quinta-feira do mês de junho é 24 de junho. Então, nos veremos lá. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Obrigada a todos, boa noite.